do Novo Testamento. Ele é grego, é historiador e médico e é companheiro de Paulo nas viagens missionárias. E ele tem como propósito esclarecer um amigo seu, Teófilo, acerca das coisas que aconteceram com Jesus e que a sua fé pudesse ser firmada, não em boatos, não em coisas que eventualmente falam, mas em factos concretos. E para isso ele desenvolve todo um processo de pesquisa junto das testemunhas oculares e passa a registar então os acontecimentos que estavam e que Jesus cumpriu na sua missão. Então, no versículo 2, 1 e 2 do capítulo 1, diz logo: visto que muitos houve que empreenderam uma narração completa dos factos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois da curada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, aqui, logo, Lucas começa logo na introdução do seu Evangelho, e depois escreve um novo livro, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, também a Teófilo, para, efetivamente, alicerçar na verdade da palavra de Deus. Os primeiros 5 capítulos que nós encontramos em Lucas, nós encontramos a apresentação do Messias. A apresentação do Messias através de milagres que aconteceram, através do seu precursor, João Batista, que foi um autêntico milagre, porque Isabel e Zacarias já eram idosos, não tinham filhos, Isabel era estéril e acabou por ter um filho na sua velhice, milagre, efetivamente, da parte de Deus. Seguido de um outro milagre, o próprio nascimento de Jesus, nascido de uma virgem. Então, nos primeiros 5 capítulos, Lucas vai apresentar o Messias. E Lucas apresenta esse Messias, ele fazendo muitos milagres. Então, diversos milagres, ele vem fazendo logo até o fim do capítulo 5, para demonstrar, efetivamente, que ele não era mais um pseudo-Messias, mais alguém que vinha para tentar convencer que era o Messias, e muitos havia, naquele tempo, que procuravam atrair a si as multidões com interesses naturalmente pessoais, interesses políticos, interesses económicos. Muitos o fizeram e eram desmascarados. E Jesus quis demonstrar com clareza que ele não era esse tipo de Messias. E durante esses primeiros 5 capítulos, nós vamos encontrar Jesus trabalhando, Jesus curando, Jesus fazendo milagres sobre a natureza, sobre as pessoas, fazendo diversos tipos de milagres que eram impossíveis ao ser humano e eram, naturalmente, como o seu ministério, logo nesses 5 capítulos, era completamente diferente de todos os outros que vieram até ele. A partir do capítulo 6, a partir do capítulo 6, Jesus vai entrar num confronto claro com o judaísmo, especialmente com aquilo que foi acrescentado ao texto bíblico, especialmente pela seita dos fariseus e pelos escribas dos fariseus, e tudo aquilo que foi acrescentado àquilo que a palavra de Deus tinha dito. E ele vai entrar em conflito, em tensão, efetivamente, com todo o grupo religioso. E um dos assuntos principais, efetivamente, era a questão do sábado, entre outros. Mas nos primeiros 5 capítulos, Jesus vai revelar-se. E nessa revelação que Jesus vai fazendo aos seus discípulos, a Pedro, com a pesca maravilhosa, a cura do paralítico, todos eles têm como alvo exatamente mostrar que ele é o Messias. Agora, que tipo de Messias é que ele era? Os discípulos nesta primeira fase não entendem. E eles estão prontos para seguir este Messias, imaginando efetivamente que ele vai restaurar e vai expulsar, vai criar um movimento de libertação da Palestina, de Israel, e expulsar os romanos. Eles acreditam e eles creem que Jesus é o Messias. Nós sabemos pelo texto bíblico que até a sua morte na cruz não foi entendida
pelos seus discípulos. E pelos próprios, aqueles que foram chamados do meio dos discípulos para apóstolos, eles próprios não entenderam isso. Ficaram confusos, deprimidos, assustados e escondiam-se. Mas nestes primeiros 5 capítulos, eles vão aderir, eles acreditam que Jesus é o Messias. Que tipo de Messias ainda não tinham entendido. E apesar de Jesus o dizer tantas vezes ao longo do seu ministério, eles estavam tão condicionados à educação recebida, eles estavam tão condicionados àquilo que tinham ouvido ao longo de séculos, que não podiam imaginar um Messias diferente, que não um Messias redentor, restaurador, libertador. Não podiam imaginar. E por isso, tudo aquilo que Jesus lhes dizia, como diz o povo, entrava por um ouvido e saía por outro. Nestes primeiros 5 capítulos, Jesus mostra que ele vem à procura de todos aqueles que se tinham perdido. E Jesus vai ao encontro de todos aqueles que muitas vezes eram desprezados e postos de lado pela sociedade. Nós encontramos um paralítico que é curado e que, segundo os judeus, isso tinha que ser resultado do pecado de alguém. Porque alguma coisa, ou ele ou os seus pais, alguém fez alguma coisa tão grave que a bênção da vida não tinha caído e descido sobre eles e ele era paralítico. E Jesus o curou. Encontramos os leprosos, que eram marginalizados, eram postos de lado, excluídos da sociedade. E Jesus o curou o leproso. E Jesus curava todos aqueles que vinham até ele. Estes milagres tinham como objetivo mostrar que ele era Deus. Ninguém podia fazer os milagres que ele fazia se não fosse Deus. Aliás, ele desafiou até os religiosos. Quando ele disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. E eles começaram a dizer, mas quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Não faz sentido. Quem é este que se presume, se auto-intitula, se auto-coloca na posição de Deus, perdoando pecados? E, claro, conhecemos o texto. Ele diz, então o que é mais fácil dizer? O paralítico levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Obviamente, que o mais fácil dizer era, os teus pecados estão perdoados. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para curar, para perdoar pecados, digo ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai. E eles ficaram calados. Eles não podiam fazer outra coisa senão ficar calados. E é na sequência deste episódio que nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5, versículo 27. E nesta secção que vamos ler hoje, nós temos 2 momentos importantes. 2 momentos importantes. A chamada de Mateus e a festa oferecida a ele, a Jesus e aos seus discípulos. Vemos também, ao mesmo tempo, a graça e a misericórdia de Deus se derramando sobre Mateus e revelando tão grande, extraordinária e eficaz essa graça e essa misericórdia ela é. Temos também, por meio da mesma graça, Jesus Cristo continua a chamar os pecadores ao arrependimento e a assegurar-lhes o seu perdão. Nestes breves 5 versículos, nós vamos ver estes 2 episódios. 5 de Lucas, versículo 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Versículo 29, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando,
Porque comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Dois momentos neste texto. Em primeiro, a graça de Deus derramada sobre Levi ou Mateus. Levi e Mateus são uma mesma pessoa. Uma vez que se trata dessa mesma pessoa, imaginar que aquilo que aconteceu com Simão, que recebeu de Jesus um novo nome, Pedro, também tinha acontecido com Levi, recebendo ele também um novo nome, Mateus. Saulo também recebeu um, Paulo. O novo nome dado por Jesus certamente é duplamente apropriado na boca do Senhor. E Paulo vem falar acerca disto: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Uma nova vida. Um novo nome simboliza um novo começo. Um novo começo agora com Cristo. Na carta ditada por Jesus e escrita pelo apóstolo João à igreja de Pérgamo, que encontramos no Apocalipse, está escrito o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E reparem, e sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ele faz tudo novo. E todos nós, aqueles que passaram pela cruz de Cristo, que reconheceram este Messias, vão receber um novo nome, uma nova identidade, uma nova pessoa. Não é por acaso que Lucas destaca a chamada de Mateus, de Levi. A sua atividade era considerada antipatriótica, desprezada e odiada pela nação judaica. Ele pertencia ao grupo dos coletores de impostos, aqueles que levam o dinheiro que nós às vezes não temos prazer em dar. Ajudavam o governo romano, porque eram nomeados e cujos interesses serviam. As pessoas que executaram esse ofício, e sabendo que independentemente do seu próprio caráter, eles eram odiados e eram desprezados pelos seus conterrâneos. Tinham apenas, não era nada de patriótico, nada de patriótico, tinham apenas na sua mente promover os seus próprios interesses. Eram culpados, em muitos casos, de exigir e cobrar muito mais do que aquilo que o governo romano pedia. Tornando, portanto, o seu papel, a sua conduta opressiva, e tornando também para esse cargo objetos de uma reprovação inqualificável por meio de todo o povo. Por esta razão, a chamada de Levi, de Mateus, a chamada de Jesus para o seguir se torna ainda mais extraordinária. Porque Jesus era judeu. Por que é que ele iria escolher alguém como um publicano para ser seu discípulo? A chamada ou desafio lançado a Mateus não apenas vai alargar o círculo dos discípulos com um novo discípulo, mas também permite contemplar a imagem do Filho do Homem, o Filho de Deus, como uma luz que Lucas traz para aqui, no seu Evangelho, com o objetivo de mostrar que Jesus veio buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar todos aqueles que não eram dignos de ser chamados filhos de Deus. E é aí que nós nos encontramos também. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas capacidades,
não é pelo nosso desempenho. Na realidade, todos nós estamos mortos em ofensas e pecados. A grande diferença entre o cristianismo verdadeiro, não o cristianismo que se fala, mas o cristianismo verdadeiro, e qualquer outro grupo religioso, é que o cristianismo acredita num Criador. E lembremos-nos que Lucas está escrevendo para os gregos, e no tempo dos romanos, onde cada um destes povos tinha toda uma panóplia de Deus, nenhum desses deuses, dos gregos, nem dos romanos, nem de qualquer um outro povo existente na terra, se tinha tornado homem e tinha dado a sua vida pela sua criação. Tinha morrido em lugar da sua criação. É isto que faz toda a diferença entre o cristianismo e qualquer outro movimento religioso. O cristianismo assenta, e vamos celebrar isto, na morte do Criador no nosso lugar. E esta é a maior prova de amor. Mais nenhuma outra religião, mais nenhum outro grupo religioso pode afirmar isto. Os gregos, os seus deuses estavam lá no seu panteão. Os romanos igualmente. Todos os outros povos tinham os seus deuses, mas nenhum tinha assumido a condição humana, aprendido como ser humano, sendo tentado como ser humano sem pecado, para morrer pela a sua criatura. Isso é extraordinário. É por isso que Lucas vai escrever no capítulo 4 de Atos: em nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Nenhum outro. Ele é o único. E se eventualmente aqui está alguém ainda que está confuso, está ainda à procura, pense nisto. Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, se fez homem, desceu dos céus à terra, morreu na cruz para carregar o meu pecado e o seu pecado. É por isso que o desafio a Mateus, para os religiosos, para o povo em geral, foi chocante. Mas para nós que conhecemos o Evangelho, não é chocante. Porque ele veio buscar exatamente aqueles que eram desprezados. Aqueles que não mereciam. Por isso, o Filho de Deus Jesus, ele não tem medo de ser chamado o amigo dos publicanos, o amigo dos pecadores. Ele veio buscar os pecadores. Buscar e salvar os pecadores. E esta revelação encaixa claramente no espírito do Evangelho de Lucas, onde ele anuncia com clareza a doutrina da justificação pela graça, e tão defendida por Paulo. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, percebe claramente esta verdade fundamental nas próprias palavras e ações de Jesus. Justificados pela graça, não pelos méritos. Não porque merecemos. Não porque somos melhores que os outros. Na composição deste grupo, daqueles que se iriam tornar os seus discípulos e depois também, alguns deles, os seus apóstolos, os sábios, os competentes, os doutores da lei, os mais cumpridores dos mandamentos, os mais justos e defensores das ordenanças dadas por Deus, aqueles que supostamente deviam estar em primeiro lugar na lista que qualificava aqueles que deveriam ser os discípulos de Jesus, nenhum dos seus nomes estava lá. Quando chegarmos no capítulo 6, vamos olhar para a lista daqueles que foram dentre os discípulos escolhidos para ser apóstolos. E não há lista mais complicada que aquela. Não há lista mais complicada. Em termos de personalidades, em termos de caráter, em termos de alvos na vida, em termos... Não havia lista mais complicada. Logo falaremos quando lá chegarmos. Os que são chamados a essa honra são os pobres, os simples pecadores,
os pescadores, os iletrados da classe social mais modesta e humilde, e até os publicanos, homens conectados com uma reputação de má fama. Com isto, Jesus, um carpinteiro, não um doutor, não um rabi, um carpinteiro da Galileia, não da Judeia, é da Galileia, do norte, daqueles que eram desprezados pelos judeus, que não eram puros judeus, eram os galileus. Então, Jesus, carpinteiro da Galileia, fica associado ainda por cima aos publicanos, aos pecadores, aos adúlteros, aos leprosos. Os desprezados, excluídos da sociedade. Aqueles que nada são, para confundir aqueles que se acham ser alguma coisa. Esta é a doutrina da justificação pela graça. A pessoa aqui escolhida para seguir Jesus era um publicano. Foi dentre essas pessoas que Jesus escolheu muitos, preferindo-os aos escribas e aos fariseus para participar dos benefícios do reino de Deus como os seus apóstolos. Ele próprio afirma, em Mateus capítulo 21, 31 e 32, em verdade, é Mateus que escreve isto. Mateus, o publicano, escreve isto. Em verdade, citando Jesus, vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram. E escreve isto, quem escreve isto é Mateus, no seu Evangelho. O publicano. O próprio Mateus relata a forma como Jesus o chamou e como ele respondeu à sua chamada. Ele estava sentado no lugar onde o coletor de impostos sentava para receber os pagamentos. E Jesus, passando ali, esse homem estava ocupado, estava fazendo o seu trabalho, provavelmente ele era já simpatizante de Jesus, provavelmente já tinha sido confrontado com Jesus, já tinha testemunhado algumas coisas que Jesus tinha feito, já estava num processo de crer. Isto acontece também conosco, não é? Nós aproximamos-nos do Evangelho, aproximamos da leitura do texto bíblico, começamos a olhar, a refletir, a pensar, aquilo vai amadurecendo as nossas ideias, até o momento em que Jesus passa por nós e nos desafia. Segue-me. Segue-me. E é isto que aconteceu com Mateus. Mateus estava lá no seu trabalho. Talvez já contrariado. Aquilo talvez já estivesse a trabalhar na sua consciência. E Jesus passa e diz, segue-me. Mateus pega naquilo tudo, deve ter dito ao seu ajudante, olha, a partir de agora és tu o responsável. Fica aí. Deixando tudo, seguiu Jesus. Claro que ele ainda não tinha a noção de que tipo de Messias ele estava seguindo. Mas ele sabia uma coisa, este é diferente. Este é o verdadeiro Messias. Este é o verdadeiro Messias. E se dispôs, largou tudo, e se dispôs a seguir Jesus. Não foi isto que os outros discípulos fizeram também? Lá temos Mateus, Pedro, André, Tiago, João, na pesca maravilhosa. Quando Pedro diz a Jesus, mestre, por tua ordem, é verdade, nós lutámos durante toda a noite, procurámos pescar, não apanhámos nada. Mas mestre, por tua ordem, vamos lançar as redes outra vez. Depois de apanharem, ele diz, Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Repararam a diferença? Mestre, no princípio. Depois, ele diz, Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Estes homens, ao serem desafiados por Jesus, eles largavam tudo para seguir. Não sabiam tudo aquilo que estava na sua frente. A escola do apostolado ia começar para eles. Iam aprender. E quando Jesus morre, ainda assim, eles não sabiam, não percebiam. Só depois de Jesus ter ressuscitado e depois do Espírito Santo ter descido sobre eles, eles começaram a entender tudo aquilo que Jesus tinha feito.
Mateus acreditava que aquele que o chamava era o Messias. E provavelmente precisava de alguém que soubesse e conhecesse contabilidade para poder ser útil. Agora, Mateus é acompanhado para ser discípulo. A chamada feita a cada um de nós. O Evangelho, a Bíblia, usa o mesmo tom da autoridade com que Jesus se dirigiu àquele publicano ocupado com uma carreira profissional, ocupado em ter o seu salário, ocupado em ter um prestígio, ocupado em fazer fortuna. Há um outro publicano também que se converteu, Zaqueu. Lembram-se do Zaqueu? O homem baixo porque nunca mais cresceu. Cantamos nós para as crianças. Passando por ali, Jesus o viu e chamou o Zaqueu. Desce depressa, em tua casa entrarei eu. E Zaqueu desceu. E passou também a seguir a Jesus. Outro publicano. Pode haver em alguns casos um percurso de iluminação gradual. E isso é como nós que moramos no campo. Aqui na cidade não tem esse privilégio. Mas no campo nós podemos dormir com as janelas abertas. E agora, aí à volta de 6:15, 20 para as 7 da manhã, o sol começa, ainda não se vê o sol, mas a luz, a luminosidade acorda-nos. E percebemos que o sol, o dia, se aproxima. É assim que acontece também com a nossa fé em Jesus. Precisamos ser pacientes quando partilhamos o Evangelho com alguém. As coisas não são assim, de um momento para o outro, em que a pessoa chega aqui, ok, quer receber Jesus, venha à frente e receba Jesus, mas eu não percebo nada, vou ser salvo do quê? Eu preciso ser salvo, mas salvo do quê? Ainda não houve no seu coração, ainda não perceberam quem realmente Jesus é. E é preciso que haja um amadurecimento. E é possível que haja essa iluminação gradual, tal como o amanhecer, onde a noite vai dando progressivamente lugar ao dia, o escuro à luz. E depois, durante o dia, nós vamos conseguindo perceber e descobrir tudo aquilo que está diante de nós. À medida que vamos crescendo, e a Bíblia chama isso o caminho da santificação, vamos começando a perceber quão pecadores nós somos. Quanto mais brilha o sol, mais nós percebemos as nódoas que temos na nossa roupa. E nós vamos percebendo. E vamos caminhando e vamos crescendo. E Cristo vai fazendo o seu trabalho nas nossas vidas. É por isto que este é o grande projeto de Deus em relação ao ser humano. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que sejam salvos e usados como vasos para a sua honra e para a sua glória. E ninguém está excluído da chamada de Deus. Ninguém está excluído. Ele chama a cada um pelo seu nome. Segue-me. Ou seja, crê em mim como verdadeiro Messias. Recebe-me como enviado de Deus para ser o Salvador da tua alma. Entrega-te a mim como teu Senhor e Mestre. Obedece aos meus mandamentos e anda nas minhas pegadas. Vem, deixa tudo e segue-me. É isto que Jesus está a dizer a Mateus. Deixa tudo e segue-me. Naturalmente, Jesus não está a dizer, no caso de Mateus, é verdade, era uma profissão que não era a profissão mais elogiada e mais correta. Mas quando Jesus diz isto a cada um de nós, está a dizer, deixa o teu modelo de vida. Deixa a tua forma de pensar. Deixa a tua forma que te tem orientado durante toda a tua vida para ti próprio, egoisticamente, pensando apenas em ti, no teu futuro, no teu prazer. Deixa tudo isso e segue-me. Põe os padrões da minha palavra na tua vida. Segue-me. Anda atrás de mim. Isto significa seguir, andar atrás. E deixa-me só dizer, o grupo dos discípulos que eu falei há pouco, que se tornaram seus apóstolos, que era o grupo mais conflituoso e mais difícil, só foi possível estar unidos, sabem porquê? Porque todos seguiam Jesus. Todos seguiam Jesus.
É isso que fez. E na medida em que, enquanto igreja, seguirmos a Jesus, independentemente das nossas personalidades, do nosso caráter, dos nossos objetivos, daquilo que nós pensamos, na medida em que nós seguirmos a Jesus, é que nós encontramos essa unidade. Essa unidade é-nos dada por Jesus. Nós somos apenas responsáveis para trabalhar nessa unidade. Manter essa unidade pelo vínculo da paz, como diz Paulo aos Efésios. Isso é o importante. Lucas diz, ele deixou tudo e o seguiu. Para esta chamada de Mateus, para que possa ter efeito, devemos considerar o seguinte: uma obediência exemplar. O cargo que ocupava, ele renunciou instantaneamente, entregando, sem dúvida, a alguém competente também, para acompanhar Jesus. Ele obedeceu. Não é possível seguir a Jesus com um pé e andar na nossa vontade com o outro pé. Não é possível jogar a mão ao arado e olhar para trás. Não é possível servir a dois senhores. Há que deixar aquilo que não é segundo a vontade de Deus. Há que optar. E ainda que isso traga problemas, como vamos ver a seguir. Ainda que isso traga dissabores. Não podemos seguir a Jesus ao domingo de manhã. Só. Sou crente de domingo de manhã. Se somos discípulos de Jesus, é durante toda a semana. Dia e noite. Não é só para o domingo de manhã. Em todos os momentos da nossa vida. Seguir a Jesus significa deixar tudo e o seguir. Lucas irá descrever mais tarde um outro encontro que Jesus teve com um jovem rico. E esse jovem veio ter com Jesus, questionando o que é que ele poderia fazer. Reparem, o que é que ele poderia fazer para herdar a vida eterna? E depois, numa breve conversa, que ele disse, sim, eu faço tudo isso, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, tudo isso tenho feito, desde a minha infância. Ok, então vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me. Claro, o problema não estava nas riquezas, o problema estava no seu coração. O seu coração estava com as riquezas. E o que é que diz o texto bíblico? Lembram-se todos. Deixando Jesus, saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Ele também ouviu a chamada de Jesus. Ele também ouviu a chamada. Mas não era possível seguir Jesus com um pé e seguir os seus próprios interesses com o outro pé. Não dava. Ele não estava disposto em colocar a sua relação com Deus acima dos seus bens. A sua confiança assentava naquilo que possuía. E seguir a Jesus iria colocar em causa o seu modo de vida. Mateus também. Quando deixou tudo, significa que também aquilo que ele ganhava ficou lá na mesa, onde o outro que o substituiu ficou. Ele não deve ter colocado o dinheiro todo no bolso. Ok, está bem, agora vou-me embora. Não. Significava que ele tinha deixado tudo para seguir a Jesus. Está realmente Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Ou calculamos, como o jovem rico, as nossas perspectivas ou ganhos terrenos, quando desafiados por Deus para o seguir? Todos nós já fomos desafiados e chamados, sensibilizados, convidados, convencidos, confrontados com apelos da parte de Deus para o servir, com os nossos talentos, com os nossos dons espirituais. Mas ao mesmo tempo,
nós racionalizamos. Quais são as implicações? E nós encontramos então a parábola do homem que queria construir uma torre. E nós vamos dizer assim, mas a Bíblia também diz, aquele que quer construir uma torre deve sentar-se e calcular os gastos, para não começar e depois ficar a meio. Mas seguir a Cristo não é isto. Seguir a Cristo não é calcular os ganhos e as perdas. Já tenho testemunhado, já tenho falado a pessoas assim, mas se eu me converter a Cristo, isso vai implicar isto, isto e isto. Não tem interesse. Eu vou perder a minha liberdade. Não. Tu vais encontrar a tua liberdade. Porque aquilo que o Filho do Homem, o Filho de Deus libertar, aquilo que Jesus libertar, será verdadeiramente livre. Talvez até já censuramos, ou já fomos censurados, ainda que não verbalmente, mas no coração, por nossos amigos, ou irmãos, ou parentes. E agora que eles tornaram-se, uma mente simples. Devem ter levado uma lavagem cerebral. Não digo que temos que renunciar. Aquele que segue a Jesus, agora vai deixar de trabalhar, vai deixar de ter o seu sustento. Lá os Tessalonicenses acharam isso. Jesus ia voltar em breve. Então eles deixaram de trabalhar. Paulo teve que escrever e dizer aos Tessalonicenses, aquele que não trabalha também não coma. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer aquele que não deixar tudo aquilo que lhe era característico como pessoa e que era contrário aos padrões da palavra de Deus. Isso tem que ser deixado de lado. Esse modelo de vida tem que ser trocado por um outro modelo, onde Cristo é o Senhor da sua vida. Há coisas que podem não ser pecado, nem consistem em algo pecaminoso, nem colidem ou chocam com a moral e a ética cristã. Mas ainda assim podem se tornar impedimentos e embaraços que nos travam e nos fazem parar no caminho de seguir o Senhor. É isto que o autor dos Hebreus escreve. Lembramos que aquilo que está na base é uma chamada de caráter espiritual, que altera planos, altera projetos, relacionamentos, hábitos, modos de vida. É uma mudança de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Estamos nós realmente prontos? Ou a decisão que nós fizemos, estamos nós mantendo essa decisão de seguir a Cristo, com as implicações que isso tem? Ou às vezes, abrimos parênteses, exceções da nossa vida e vamos dar uma voltinha à nossa vida antiga. Que o Senhor nos ajude. Vamos para o segundo momento. Vou procurar ser mais rápido. Que descreve a gratidão de Mateus para com Jesus. Lucas descreve a gratidão de Mateus em relação a Jesus. A conversão é um motivo de alegria para Mateus. É um motivo de alegria. E ele prepara uma festa. Uma festa para ele, uma festa para Jesus, uma festa para os seus novos amigos e uma festa para os seus antigos amigos. É que agora eu tornei-me cristão, por isso já não posso ir com vocês. Já não dá. Desculpem, mas agora sou filho de Deus. Não dá. Não posso mais acompanhar-vos. Mateus não fez assim. Ele dá um banquete. Ele prepara um banquete em sua casa e convida toda a gente para o seu banquete. Quando Mateus aceitou o convite de Jesus e deixou tudo para seguir, ofereceu a Jesus um banquete em sua casa, em sua honra.
Era uma festa com um duplo sentido. O despedimento do mundo e da escravatura. Aquilo estava antes. E a festa da comunhão com o Senhor. Era literalmente uma nova vida. Era a festa de um novo princípio. De uma nova vida. Um novo começo. Quem quer seguir a Jesus não o faz suspirando. Não o faz suspirando. Não o faz pensando como a mulher de Ló, aquilo que deixou para trás. E sempre com saudades daquilo que tinha antes. Não o faz. Quem aceitou Cristo como o seu líder, como o seu Senhor, o faz com alegria e anda com alegria nas suas pisadas. Ainda que seja difícil, sim, no mundo tereis aflições. Ainda que possamos passar por tribulações, sim, há tribulações. As pessoas não vão entender. Os amigos de Mateus não iam entender como é que Mateus jogava fora uma carreira tão promissora agora para seguir o carpinteiro da Galileia. Abandonou tudo para seguir o carpinteiro da Galileia. Olha que o grupo que ele estava. Pessoas que não sabiam ler nem escrever, pescadores. Pessoas que antes tinham as suas próprias doenças, pessoas que tinham sido excluídos. Olha lá, quantos lá do grupo é que são doutores da lei? Nenhum. Quantos lá do grupo é que são rabinos? Nenhum. Quantos que estão lá é que são pessoas de fama? Quantos na igreja é que são doutores? Uau, temos aqui um médico. Quantos é que são isto? Quantos é que são arquitetos? Quantos é que são isto? Quantos é que são ministros? Quantos é que são políticos? Então eu vou a uma igreja em que tudo são pessoas simples. O que é que vou lá fazer? O que é que eu vou lá fazer? O lugar de Jesus é na festa de Mateus. Jesus não teve vergonha de vir à festa de Mateus. Jesus ocupou o seu lugar de honra na festa de Mateus. Era ali que a sua glória podia resplandecer e que a sua voz podia acalmar os corações daqueles que lá estavam. Mateus associou à sua festa não apenas os novos amigos, não apenas o próprio mestre, mas convidou os seus antigos amigos. Aqueles que estavam e caminhavam e prosseguiam na linha daquilo que ele acabava de abandonar. E disto ele procurou honrar o seu Senhor diante de todos eles. Mateus considerou a mudança ocorrida na sua vida como uma ocasião de alegria, de regozijo. E desejou que se alegrassem com ele. Era, sem dúvida, uma expressão justa da sua gratidão pela graça e pela misericórdia de Jesus, que olhou para ele, veio ao seu encontro e o convidou para vir atrás dele. Um publicano. Não tinha feito como todos os outros que o desprezavam. Ele veio ao seu encontro. Como foi ao encontro do leproso, como foi ao encontro do paralítico, como foi ao encontro de todos aqueles que vinham à sua frente e lhe suplicavam. Nunca Jesus rejeitou ninguém. Porque ele não rejeita ninguém. Não só não devemos ter vergonha de confessá-lo abertamente diante dos homens, mas devemos nos esforçar para levar os nossos amigos e parentes ou qualquer outro conhecido aos pés de Jesus, para que também eles sejam feitos participantes da sua graça e das bênçãos que desfrutamos. Não nos coibamos, não tenhamos vergonha de dizer quem somos. Não o digamos, tornei-me cristão, agora não posso. Mas digamos, olha, descobri algo muito melhor. Muito melhor do que isso. Algo que transformou completamente a minha vida. E tudo aquilo que achava que era alegria e que era prazer, não é nada comparado com aquilo que eu hoje tenho. Mateus oferece um banquete e convidou numerosos publicanos. Deixem-me só dizer, quando nós fazemos festas de aniversários, todos fazemos.
Todos fazemos festas de aniversários. E convidamos nossos amigos. E nós temos a frontalidade de dizer assim: é um prazer ter-vos na minha casa e eu gostava de orar a Deus, agradecendo a Deus pela vida que Ele me deu, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez no meu coração e na minha vida, agradecendo a Deus pela família que Ele me deu, agradecendo a Deus porque Ele deu a sua vida por mim na cruz. Os convidados estão lá, não vão embora, de certeza. Vão lá. E vão ouvir. E podem orar por eles. Podem agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na vossa vida. E podem orar pelos vossos amigos e dizer: Senhor, vês todos estes meus amigos. Ajuda-os também a que eles possam perceber quem Tu és. É isto que Mateus fez. Mas não é tão usual que nem sequer oramos, quanto mais testemunhamos. Não é tão usual. E quando convidamos alguém para o Natal, passar a noite de Natal conosco, temos nós também a capacidade, o desejo de partilhar com essas pessoas aquilo que significa efetivamente o Natal? Mateus tinha. E convidou todos os seus amigos, numerosos publicanos. Ele conhecia as necessidades das almas daquelas pessoas. Desejou fazê-las conhecer o Salvador. Como Jesus tinha sido misericordioso para com ele, ele queria que eles soubessem também que Jesus era misericordioso para eles. E que Jesus lhe podia dar um novo sentido para a vida. Uma vez que ele foi graciosamente libertado da escravatura do pecado, desejou que os outros também fossem libertados dessa escravatura. Pesa isto sobre os nossos corações. Com aqueles que estão à nossa volta. É um peso para nós. Ou esquecemos-nos nós de que fomos libertados ou do que fomos libertados. E como eles precisam de ouvir a palavra de Deus. Como eles precisam de ouvir o testemunho de Cristo. O coração realmente ensinado pelo Espírito Santo sempre estará cheio de amor, bondade e compaixão. Não percamos as oportunidades para dar testemunho, para dar razão da nossa fé. Aproveitemos. Vão rir. Deixa rir. Deixa rir. Um homem salvo não desejará ir sozinho para o céu. Qual é a nossa atitude em relação a isso? Como é que estamos sendo fiéis no nosso testemunho? Mas também podemos facilmente imaginar que a conversão de Mateus foi um motivo de tristeza para os seus amigos mundanos. Provavelmente alguns criticaram. É óbvio. Alguns disseram: foi pena, que pena, que pena. Um homem, o Mateus tinha uma carreira tão promissora à frente deles. E olha, à frente dele, olha, e agora? Agora. Deram-lhe a volta. Há um irmão que é meu tio por afinidade, que já partiu para o Senhor, o João Bexiga, compôs mais de 200 músicas, maior criador de músicas populares, João Barra Bexiga. Ele, com a Eugénia Lima, fazia parte do grupo do princípio do século, meio do século passado, que eram os artistas que corriam Portugal. Há um certo momento da sua vida em que ele trocou tudo isto e usou o seu acordeão exclusivamente no seio da igreja. E as pessoas então diziam assim, e disseram-me tantas vezes: o João Bexiga era uma pessoa tão boa, tão fantástica, mas alguma coisa aconteceu na sua cabeça. Ele deixou tudo por causa da religião. Deixou tudo por causa da religião. Eles não entendiam isso. Não entendiam isso. João Bexiga entendeu como tudo aquilo que ele tinha granjeado não era nada com a nova posição que ele tinha encontrado em Cristo.
existem pessoas estas, semelhantes a estes amigos. Sempre existem multidões que ouvem alguma coisa acerca de Jesus e consideram isso uma tristeza. E em vez de se alegrarem porque alguém decidiu ter uma vida como deve ser, muitas vezes, já não digo espiritual, mas em termos morais, porque abandonou o álcool, porque se voltou para a sua mulher, porque se reconciliou com aquele que estava à sua volta, porque tem uma outra atitude de humildade, de honestidade, de transparência, que fica pelo menos por aí e deviam regozijar-se, mas não o fazem. Não o fazem. Não muda nada. E apenas criticam, balançam as suas cabeças e murmuram com censura. Mateus fez bem em regozijar-se, porque nenhum outro acontecimento pode proporcionar tanta alegria a uma pessoa quanto a sua conversão. Infelizmente, nós vemos casamentos, os casamentos desfazem-se. Os casamentos desfazem-se. Aceitar Jesus é mais importante que o nosso casamento. É mais importante do que a nossa nobreza, de uma fortuna. Por tudo isto tem o seu lugar nesta terra. A conversão a Cristo tem uma dimensão eterna, para sempre. E nada pode mudar. Porque uma vez que aceitamos Cristo como nosso Salvador, que percebemos a sua chamada e viemos aos seus pés, o nosso nome foi escrito no livro da vida. E nada nem ninguém pode apagar o nosso nome, porque ele foi escrito com o sangue de Jesus Cristo. Não devemos nos importar com aquilo que o mundo pensa a respeito do assunto. Eles falam daquilo que não conhecem. Eles falam mal daquilo que não conhecem. Quando vos criticam, perguntem, mas tu já leste a Bíblia? Ah, não preciso ler a Bíblia. Eles não conhecem. Como é que eles vão avaliar, seja o que for, se não têm conhecimento? Há muitos treinadores de bancada, não é? No futebol há muitos treinadores de bancada. À nossa volta há tantos que têm tantas opiniões. Mas não conhecem. Não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a Bíblia. Não conhecem Jesus. Como é que eles podem avaliar? Esta alegria e satisfação deve ser manifestada sempre que os nossos filhos ou filhas, ou irmãs ou irmãos, nascem de novo e são trazidos a Cristo. Lembram-se do pai do filho pródigo, quando ele voltou, o abraçou, o beijou. Este é o meu filho amado. Estava perdido e foi encontrado. Não houve recriminações. Ponham-lhe o anel no dedo, sapatos nos pés, vestes e vamos fazer uma festa. Porque o meu filho estava perdido e foi achado. Encorajamos nós, nossos parentes, assim como André fez com Simão, achámos o Messias. Não devemos nos satisfazer em estar seguros. Eu sou salvo. Já está. A minha parte está feita. Já estou salvo. Tranquilo. Agora, siga a vida. Como é que podemos, se à nossa volta todos estão morrendo e a caminho do inferno, e nós não lhes dizemos aquilo que podíamos dizer? Há críticas. Alguns não foram convidados para a festa, os fariseus e os escribas não foram convidados, mas eles foram na mesma. Eles foram na mesma. Eles não iam para a festa porque eles não se queriam contaminar com os publicanos. Não. Mas temos que ir, porque temos que ver, temos que observar aquilo que vai acontecer. Há aqueles que nos criticam abertamente. E Mateus podia ter dito, não, desculpem lá, vocês ficam lá fora. Vocês não quiseram nada comigo, vocês estão aqui só para criar conflito, então, por favor, chamamos a GNR, Samuel, leva-la para a rua. Não, ele abria as portas aos fariseus e aos escribas. Aquilo que ele tinha descoberto era extraordinário.
Ele queria que os outros escribas e fariseus também ouvissem a palavra de Deus. Mas eles não estavam para aí voltados. Eles estavam lá para ver. E quando não tinham coragem de confrontar Jesus, porque no episódio anterior, com o paralítico, eles não tiveram resposta nenhuma, tiveram que engolir em seco. Eles vão ter com os discípulos. Então, o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores, está lá no meio deles. Vocês estão a ser enganados. Só pode. Vocês estão a ser enganados. Então, vocês também agora são amigos dos publicanos? Agora vocês também estão para Roma? Também estão de acordo com os romanos? Eles vão procurar o elo mais fraco. Obviamente, aqueles judeus pescadores não concordavam com os publicanos. Obviamente, eles eram judeus. Eles não estavam assim tão santificados pelo amor de Deus que já percebessem isto. Eles também estavam contra. E estava lá um deles, que era o Simão Zelote, que era um patriota. Já tinha envolvido em guerras contra os romanos. Ele lá estava sentado também, perto de Jesus. E provavelmente estava também aquilo a ferver lá dentro. E os Judas Iscariotes. E outros. Lá estavam eles. Todos os discípulos de Jesus. Jesus socorre os seus discípulos. Vem a socorro e diz: olha, vocês acham-se tão justos, tão perfeitos. Vocês acham que por cumprirem a lei, vocês são perfeitos. Olha, então eu não vim para vocês. Eu vim para aqueles que reconhecem ser pecadores. Eu vim para os publicanos. Eu vim para as prostitutas. Eu vim para os adúlteros. Eu vim para todos aqueles que vocês põem de lado. É para isto que eu vim. E Jesus, ouvindo as acusações, os discípulos ainda não estavam maduros. Ainda não estavam preparados para reagir. E Jesus não os abandona. Ele vem a seu socorro, como faz sempre. Como faz sempre, quando nós não entendemos alguma coisa. Eu tenho que terminar. A graça de Deus, manifestada por Jesus nesta narrativa de Lucas, leva-nos a compreender que fomos salvos, não pelo nosso desempenho religioso, mas pela obra de Cristo, realizada no Calvário. Também nos revela o resultado da vida daqueles que vivem essa realidade, na forma como estão prontos a seguir, a servir numa atitude de gratidão para Jesus e de compaixão por todos aqueles que estão à sua volta. Esta é a realidade. Esta realidade é vivida nas nossas vidas. Este é um bom momento que vamos tomar a ceia. Que nos perguntemos diante de Deus. Nos perguntemos diante de Deus: Senhor, onde é que eu preciso mudar na minha vida? Senhor, não quero seguir com um pé aqui, outro ali. Senhor, quero ser inteiro, integral para Ti. Senhor, que a minha profissão, os meus talentos, os meus dons espirituais, a minha família, a minha vida, Senhor, seja como essa demonstração de gratidão constante, seja esse banquete que eu preparo para todos aqueles que estão à minha volta, por gratidão por aquilo que fizeste por mim. Que o Senhor fale no nosso coração. E ao tomar o pão e o vinho, meditemos nisto. Porque tomamos o pão e o vinho, não porque nós merecemos. Nós éramos como Levi, como Mateus, excluídos, desprezados. Mas Ele nos chamou e nos fez de nós filhos de Deus. Nenhum de nós merece o pão e o vinho. Nenhum de nós. É por isso que é um privilégio. Ele nos convida a tomar e a relembrar. E o pão e o vinho é exatamente isto. Nos lembra a cada momento que nós somos salvos não pelos nossos méritos. E que devemos viver em função, efetivamente, desta chamada para o servir e para o seguir. Aqueles que já tiveram a oportunidade de dar o seu testemunho público através do batismo, nesta igreja ou noutra igreja, conscientes daquilo que estavam fazendo, cheguem-se à frente e tomem do pão e do vinho.
Tomem do pão e do vinho. Alegrem-se. Se já tomaram uma decisão e ouviram a chamada do Senhor dizendo, segue-me, o Senhor tocou no vosso coração, ficaram sensibilizados e disseram, sim, eu quero isto. Falem com o vosso pastor o mais rápido possível. E comecem a estudar a Bíblia. Deem um passo pelo batismo, mostrem publicamente essa fé através do batismo. E participem do pão e do vinho da ceia do Senhor. Glorifiquem a Deus. E honrem a Deus.